Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu continuo aturando aqui os crimes dessa gente nojenta, medíocre, baixo nível, estão aí, ó, sabotando a minha rede de contatos. Já perdi aqui alguns amigos de 20, 30 anos por culpa desse bandido de merda e essa gente patética e medíocre. Estou sendo impedido aqui de ter um advogado para poder me livrar dos crimes sistemáticos desse animal e dessa gente de baixíssimo nível. É um bando de lixo, de merda que só tem dinheiro, vomitando ódio na minha vida aqui, todo tipo de baixo nível, uma gente inacreditavelmente podre, lixo, e não somem, estão aqui, ó, cometendo crime todo dia contra mim, ninguém faz nada, e eu sigo aturando aqui esse inferno e torcendo aí que a justiça me ajude antes que esse merda, esse verme de desgraçado destrua minha vida de novo, como já fez aí. Tô aturando esse bandido há 8 anos, vomitando lixo, ódio, baixo nível, todo tipo de bosta, sabotando aqui a minha vida em todos os níveis, e ninguém faz nada, a justiça não toma providência, e meus amigos estão sendo impedidos aqui de conversar comigo ou usados por esse bandido para continuar vomitando ódio aqui todo dia e sabotagem. Então, enfim, continuo fazendo a única coisa que ele não vai ter uma pata imunda para destruir ainda, que são os vídeos aqui do YouTube, tá? Porque a maioria das coisas ou tá destruída ou tá poluída pelo baixíssimo nível desse verme de merda que eu ainda não consegui me livrar dele, entendeu? Sigo tentando aqui, fazendo os vídeos de madrugada para não aturar as provocações de baixo nível que ele está aqui fazendo, usando capachos aqui no entorno. Estou aturando esse débil mental há 8 anos, vomitando lixo aqui todo dia na minha vida, e sabotagem, destruindo as minhas conexões aqui. É um bandido e ninguém faz nada. Pelo contrário, está usando inclusive entes públicos aqui para sustentar essa farsa inacreditável, e ninguém toma providência, ninguém se manifesta. É um negócio inacreditável, inacreditável. Bom, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma reflexão sobre uma carta aberta que um grupo de intelectuais do mundo fez, alertando para os perigos do Elon Musk, né? Perigos que o Elon Musk representa, né? O Elon Musk é o homem mais rico do mundo hoje e, enfim, tem muito dinheiro, tem mais dinheiro do que a maioria dos países do mundo, né? Cada um separado, né? E isso, né, obviamente que se é uma pessoa problemática, é uma pessoa enfim, com pendores golpistas, como é o caso do Elon Musk, e também como é o caso desse velho nojento de merda que eu estou aturando há 8 anos, é uma bosta velha autoritária brincando de Deus aí, manipulando retardados e me impedindo de ter aqui as soluções que eu poderia realmente construir para me livrar dele. Então, enfim, esse tipo de gente é um perigo para a humanidade. Essa carta aberta aqui dos intelectuais aponta para esses riscos aqui no caso do Elon Musk, que tem, obviamente, muito mais dinheiro que esse velho de merda, mas enfim, né, é o mesmo perfil, né? Ainda que o Elon Musk não pareça ter ali pendores homossexuais, como é o caso desse velho aí nojento que eu estou aturando. Enfim, e aí vamos falar um pouquinho sobre a carta, tá? Eu já vou começar lendo aqui a carta para vocês, e depois vamos falar um pouquinho sobre duas notícias que saíram, uma da Deutsche Welle, que é um veículo de imprensa da Alemanha, mas que tem uma sucursal no Brasil, e o site do PT, que também publicou uma nota ali importante falando sobre isso, tá? Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Estou aqui anunciando o livro de maneira civilizada, tem mais de 1 ano, e esse animal de merda está sabotando aqui com a gentalha nojenta dele, e eu não consigo nem ver meus amigos para poder vender os livros para os amigos, porque é assim que a gente faz, né? Primeiro a gente vende para os amigos, para depois vender, fazer, enfim, divulgações mais amplas aí quando é o caso, né? Eu tinha até essa pretensão também de divulgar os meus trabalhos aqui de maneira mais ampla, mas com baixo nível desse, com uma gente medíocre, de baixíssimo nível como essa, não tem condição. Infelizmente não dá. Estou tentando aqui, na verdade, salvar aqui a minha vida cotidiana desses animais para poder seguir meu caminho aí, tá? E o meu romance também está na editora, saindo aqui eu trago para vocês, tá? E divulgo aqui da mesma maneira civilizada, que esses animaizinhos não entendem, não conhecem, não conseguem nem sequer imaginar que isso existe. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Antes ainda de começar, né, de falar sobre essa carta, deixo aqui com vocês algumas dicas. Até esqueci aqui de separar o livro do Julian Assange, que também fala sobre isso, sobre esse risco aí, né, das Big Techs e tudo mais. Porque eu estou vendo um inferno aqui, eu não consigo ficar em paz nem um dia aqui, porque é sabotagem, baixo nível, sabotagem aqui das minhas redes de afeto, aqui das minhas amizades. Esse bandido está destruindo a minha vida nos últimos anos e ninguém faz nada. Então, quer dizer, isso vai interferindo aqui em tudo que a pessoa faz, é um negócio inacreditável que está acontecendo e ninguém toma uma providência, né?
Enfim, deixo aqui 2 dicas além do livro do Assange, né, que é o Cyberpunks, tá, que fala sobre isso, e de certa forma também é um pouco o que eu estou sofrendo aqui, que eu estou sofrendo sabotagem virtual, de hackeamento de sistema, manipulação aqui das minhas compras. Esse cara é um bandido assim dos piores, ainda que seja um merda que não aguenta um tapa também, mas enfim. Deixo aqui o livro da Hannah Arendt, tá? Eichmann em Jerusalém, que ela fala aqui, além da questão da banalidade do mal, que não é exatamente a conexão, né, com o Elon Musk, mas enfim, ela fala sobre, por exemplo, sobre as conexões entre grandes empresas e grandes empresários com o nazismo. Quer dizer, essa gente que começa a ganhar muito dinheiro, eles começam eles acabam, né, na maioria das vezes, tendo conexão com certos tipos de autoritarismo, né, que inclusive ficam até mais velados do que o autoritarismo de, enfim, figuras de Estado, né, quando ele acontece, que é um pouco mais evidente, né, porque se disfarçam de liberdade de mercado. Enfim, tem vários documentários sobre isso. Tem um documentário muito bom chamado The Corporation, que fala sobre isso. Empresários ali, eles contam centenas de histórias interessantes sobre isso. Interessante no sentido de trazer reflexão para a gente, né, obviamente, mas enfim, inclusive de empresários na América Latina, na época do golpe da Nicarágua, lá, que eles impediam até a polícia de entrar nas fábricas. Era um negócio, essa gente eles são proto-ditadorzinhos também, disfarçadinhos, muitas vezes disfarçados. Eu estou aturando isso agora, tá? Enfim, a Hannah Arendt fala um pouco sobre isso em relação ao nazismo. E o Jean-Louis Villerme fala disso aqui no Espelhos do Ocidente, tá? No Espelho do Ocidente, também dessa conexão aí dos empresários lá, até da IBM, enfim, né, com o nazismo e tudo mais, tá? Então, enfim, e quando essas pessoas têm complexo de inferioridade, que é nitidamente o caso desse velho medíocre que eu estou aturando, é pior ainda, porque isso fica mais violento, né? A coisa fica mais violenta, o tipo de absurdo que eu estou aturando aqui, violência quase todo dia no hackeamento, e muitas violências aqui nos últimos anos que esse animal de merda criou aqui através de capachos ou de idiotas que ele fica usando para poder, enfim, né, reproduzir a babaquice nojenta que ele tem na cabeça dele lá. E eu nunca tive sequer assim perto né, da quantidade de violência que eu estou aturando aqui desse débil mental, obviamente que terceirizando isso, porque é um débil mental de merda que não aguenta um tapa, né? Mas é um pouco isso, essa gente que ganha muito dinheiro começa a se achar melhor que os outros e não tem aquela ponderação necessária para entender a merda que está fazendo. É o caso desse velho nojento, que eu estou tentando me livrar desse imbecil na justiça aqui a todo custo, tá? Enfim, voltando aqui, pessoal, e é isso aqui, ó, tá vendo? Já tem 7 minutos e o vídeo é isso. Esse animal tá destruindo a minha vida aqui, o tempo, minha paz, meus contatos, enfim, é um lixo interminável e ninguém faz nada, né? Bom, 2 dos intelectuais que estão nessa carta, são 50, né, intelectuais, 2 eu tenho livro aqui, né? Tenho livros aqui. O Thomas Piketty, tá? Uma breve história da igualdade, tá? E a Mariana Mazzucato, tá? Que se não me engano é italiana, né? Deixa eu ver aqui, ela é italiana, tá? Então tá esse livro aqui, O Estado Empreendedor, certo? E também está na minha lista aqui dos livros. Quando eu conseguir me livrar desse bandido, eu vou voltar a ler aqui com a tranquilidade que eu sempre consegui. E mesmo depois de aturar esse animal, eu continuei lendo aqui, mas enfim, né? Tem uma hora que a gente se esgota, porque ninguém é de ferro, né? Bom, vamos ler a carta então, pessoal, para poder fazer uma reflexão aqui, tá? É uma carta pública contra o ataque das Big Techs à soberania digital, tá? E essa questão da soberania digital é uma questão que foi debatida, na verdade, naquele livro do Julian Assange de maneira muito extensa ali, entre os 4 ali, né? Tem ele mais 3 hackers ali. E, enfim, ponderando essa questão de que, né, liberdade para a população civil, né? E, enfim, vigilância, ou enfim, né, minimamente ali esse trabalho crítico contra os poderosos, que é o que incomoda especialmente os megamilionários, né? Porque os megamilionários eles têm até mesmo uma autoimagem ali de que eles não são autoritários, né? Eles não conseguem enxergar o próprio autoritarismo, na medida que eles se escoram na ideologia do livre mercado como se isso existisse. Alguns deles não conseguem nem entender ali enfim, né, os excessos que cometem. É o caso nitidamente do Elon Musk, tá? Enfim, então a carta diz o seguinte aqui, vamos lá. Nós, os abaixo assinados,
desejamos expressar nossa profunda preocupação com os ataques em andamento por parte das Big Techs e seus aliados contra a soberania digital do Brasil, tá? Que é o caso do Elon Musk, né? A disputa do judiciário brasileiro com Elon Musk é apenas o mais recente exemplo de um esforço mais amplo para restringir a capacidade das nações soberanas de definir uma agenda de desenvolvimento digital livre do controle de megacorporações sediadas nos Estados Unidos. Porque todas essas megacorporações são sediadas nos Estados Unidos. Microsoft, Facebook, o próprio X, né, do Elon Musk. O Elon Musk é radicado nos Estados Unidos, né? E Instagram, o Instagram é do Facebook, o WhatsApp também é do Facebook, quer dizer, o cara monopolizou praticamente ali tudo na mão dele, o YouTube também, quer dizer, todas essas Big Techs têm conexão com os Estados Unidos. Então muita gente pensa que a internet tem, né, toda uma lógica de liberdade, é interessante. Por um lado isso é verdade, por outro, a gente vai ter que chegar em alguma medida em um nível aí de, enfim, né, de talvez aí de tornar essas Big Techs públicas via, de repente, via ONU, talvez, né? E, enfim, dividir o lucro dessas pessoas aí que têm o direito, porque, enfim, né, criaram ali e tudo mais, essas coisas. Mas se você não para isso, né, se você não controla isso, essa gente tem, né, a Microsoft tem em quase todos os países do mundo, né? E aí o sujeito começa a ficar com tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que acaba tendo um poder, né, enfim, incontrolável, ninguém mais consegue fazer contraponto e o cara vira um ditador, né, de mercado, né? Enfim, o abaixo-assinado continua aqui, né? No final de agosto, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro baniu a plataforma X do ciberespaço brasileiro por não cumprir as decisões judiciais que exigiam a suspensão de contas que instigaram extremistas de direita a participar de motins e ocupar os palácios legislativo, judiciário e governamental em 8 de janeiro de 2023. Tá? Posteriormente, o presidente Lula da Silva deixou claro a intenção do governo brasileiro de buscar independência digital, diminuir a dependência do país de entidades estrangeiras para dados, capacidade de inteligência artificial e infraestrutura digital, além de promover o desenvolvimento de ecossistemas tecnológicos locais. De acordo com esses objetivos, o Estado brasileiro também pretende forçar as Big Techs a pagar impostos justos, cumprir as leis locais e ser responsabilizadas pelas externalidades sociais de seus modelos de negócio que muitas vezes promovem violência e desigualdade. E o caso do Elon Musk é típico, né? Porque ele, inclusive, não queria nem eleger um representante legal aqui, né? Para poder responder pelos excessos do X, né? Ou enfim, do antigo Twitter. E aí, quer dizer, não vou fazer, e aí tem que punir, obviamente que tem que pagar, tem que gerar uma multa para ele, né, para ele poder responder por esses excessos aí, tá? E o pior, e o mais curioso da história toda, né, o mais bizarro ao mesmo tempo, é que o Elon Musk é uma espécie de ídolo, né, dos mercadolóides brasileiros e também dos bolsominions conservadores que não passam de mercadolóides conservadores, né? Então, quer dizer, ele virou uma espécie de ídolo dessas mesmas pessoas que ficam defendendo liberdade o tempo todo. Porque essa ideia de liberdade, na cabecinha dos mercadolóides, é uma liberdade, é uma ideia muito mal formulada, né? Porque, por um lado, mistura ali a ideia de liberdade de mercado, por outra, acaba se misturando com autoritarismos que são fora do Estado, da figura do Estado Nacional, né? E eles acham isso bacana porque isso se justifica para eles na perspectiva da grana e tudo mais, né? Então, quer dizer, isso se mistura com estupidez também, porque em muitos casos isso aí acaba gerando monopólios e oligopólios que são contrários à própria ideia de concorrência que alguns deles defendem, né? Você percebe que alguns bolsominions nem conseguem formular muito bem isso, né? Agora, os neoliberais que não são conservadores, mais cínicos e mais, digamos assim, mais antigos, né, eles defendem essa ideia de concorrência como, enfim, um valor de mercado. A própria movimentação do mercado mostra historicamente que isso não se sustenta, que a tendência em muitos setores do mercado é as grandes empresas comprarem as menores ou comprarem até outras grandes também e concentrar cada vez mais poder nas mãos de 2, 3, 5 pessoas ali, né? É o caso, nitidamente, das redes sociais. Tem 3 delas aí que são muito grandes que estão na mão do Zuckerberg, né? O Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Então, quer dizer, isso aí tem que ser minimizado em algum nível porque essa gente fica com poder demais, né? E acaba trazendo prejuízo para outras localidades, né?
inclusive via essas figuras que são a parcela da direita brasileira que não se identifica com o próprio país, né? Enfim, continua a carta aqui, né? Esses esforços foram recebidos com ataques do proprietário da X e de líderes da direita que reclamam sobre democracia e liberdade de expressão, mas precisamente porque o espaço digital carece de acordos regulatórios internacionais e democraticamente decididos, grandes empresas de tecnologia operam como governantes, decidindo o que deve ser moderado e o que deve ser promovido em suas plataformas. Porque o governo, né, de um país, quando ele é fruto de eleição e quando ele é quando é uma democracia mais ampla, enfim, mais evoluída, que ainda não é o caso da gente aqui no Brasil, por culpa da direita brasileira, mas enfim, o governo, de certa forma, representa os interesses do país. E aí, repito, quando não é o caso da direita aqui, porque a direita brasileira ganha eleição para poder governar para uma plutocracia de ricos, né, uma minoria de ricos. Isso eles dizem, né, o Paulo Guedes já deu entrevista, não pode, né, enfim, questionar os ricos, porque quem manda são eles. Então, quer dizer, no Brasil, tirando a direita, quando a esquerda governa, ela está governando ali para o interesse popular, né? E essa gente não tem interesse em discutir com o interesse popular. Eles querem dinheiro e ponto, né? Então a defesa que eles fazem da liberdade é uma defesa, enfim, patética, desconectada de qualquer debate mais amplo ali e muitas vezes falsa, né? Bom, enfim, além disso, né, vale repetir também que essa própria liberdade de mercado tem dado vários exemplos aqui no Brasil do quanto que eles funcionam de uma maneira, muitas vezes, ali totalmente destruidora, né? Quando não tem a regulação necessária. Vamos lá, cito 3 casos aqui. O primeiro caso é o caso das enchentes do Rio Grande do Sul, né? E aí dá até para conectar isso aí com o acidente da cidade de Mariana, de Brumadinho e tudo mais, que destruíram a cidade inteira, porque eles não estão nem aí para isso. Então o negócio é ganhar dinheiro, como disse lá o Eduardo Leite, né, o governador neoliberal do Rio Grande do Sul, temos outras pautas, proteger a cidade de alagamentos, de enchentes aí bizarras, isso não é uma pauta tão importante, né? O segundo exemplo tem a ver com os agrotóxicos e com essas queimadas também, né? Que são todos eles feitos por agronegócio, gente que está ali interessada em ganhar dinheiro, acima de qualquer regulação, acima de qualquer, isso aqui vai me dar um lucro, então eu não quero saber se eu vou destruir a floresta, vai desertificar o Brasil, se vai aumentar a temperatura, se vai matar a gente. Dane-se, eu quero ganhar dinheiro, pô. Business, né? E o pessoal também do agrotóxico é a mesma coisa, né? Uma gente que não está nem aí. Tem um retardado desse aí que há alguns meses destruiu lá uma quantidade gigantesca se não me engano, ali da floresta amazônica, com um agrotóxico que foi usado na Guerra do Vietnã. Quer dizer, um negócio assim. Essa gente é um lixo, né? Um negócio inacreditável. E o terceiro exemplo tem a ver com a minha vida aqui, né? Que é uma gentinha nojenta de direita que está aqui, que eu fui me meter com essa gente porque eu sou um cara do diálogo, não tenho essas coisas. Pronto, né? Acharam que tinha o direito de se meter na minha vida e destruir aqui as minhas conexões, as minhas amizades, os meus espaços de convivência, porque são lixo. Essa gente é lixo. Eles não têm nenhuma ponderação, nenhuma cautela, fazem merda atrás de merda sem ponderar ali as consequências, entendeu? E, enfim, né, eu tô aturando essa gente há 8 anos, a burrice, a pequenez, a mediocridade dessa gente, isso baixíssimo nível, e, enfim, né, mais uma prova de que essa gentalha, parte, né, dessa gentalha que tem uma cabecinha de mercado, é uma gente que mistura um autoritarismo com um simplismo imediatista, é uma estupidez atrás da outra, quer dizer, e acabam gerando uma série de prejuízos porque só estão preocupados com o dinheiro e só isso, né? Bom, pessoal, então continua. O Elon Musk tem muito isso, né? Porque é um defensor de golpe, né? Enfim, até já defendeu abertamente golpe na Bolívia, na Venezuela, enfim, né? Além disso, então, continua aqui, né? A plataforma X e outras empresas começaram a se organizar junto com seus aliados dentro e fora do país para minar iniciativas que visam a autonomia tecnológica do Brasil. Mais do que um aviso ao Brasil, suas ações enviam uma mensagem preocupante ao mundo. Que países democráticos que buscam a independência da dominação das Big Techs correm o risco de sofrer interrupções em suas democracias, com algumas Big Techs apoiando movimentos e partidos de extrema-direita. E nesse caso aqui, a gente deve, no caso do Brasil, hoje, a gente continua tendo que agradecer aos bolsominions retardados que destruíram o Congresso Nacional e o STF, especialmente o Congresso Nacional e o STF.
porque aquela gentalha que fez aquilo lá deu uma arma na mão do governo para poder, inclusive, dialogar de maneira mais dura com o Congresso, com a gentalha de direita do Congresso, que fica lá defendendo Elon Musk, defendendo, essa gente destruiu o Congresso, né? Então, quer dizer, obrigado, bolsominions retardados que destruíram o Congresso Nacional. Em certo sentido, vocês ajudaram a minimizar o que talvez o governo Lula não durasse tanto tempo, né, com uma certa tranquilidade aí como está durando, se não fosse essa gentalha que destruiu lá o Congresso. Tá? Por isso que eu, inclusive, tenho dito aqui que aquilo ali é uma data de inauguração do Brasil, sabe? Deveria ser uma espécie de redescobrimento do Brasil, porque, enfim, aquilo ali é um evento com uma série de facetas interessantes para a gente discutir aí, tá? Infelizmente, não estou tendo aqui a oportunidade de discutir isso de maneira realmente ampla, com respeito e ponderação, porque estou aturando um lixo de gente aqui destruindo a minha vida, mas, enfim, se eu conseguir me livrar desses animais, certamente essa vai ser uma questão que eu vou querer discutir aí em algum âmbito, nos locais aí que isso tiver algum tipo de abertura, tá? O caso brasileiro continua aqui a carta, tá? Tornou-se o principal fronte no conflito global em evolução entre as corporações digitais e aqueles que buscam construir um cenário digital democrático e centrado nas pessoas, focado no desenvolvimento social e econômico, tá? As empresas de tecnologia não apenas controlam o mundo digital, mas também fazem lobby e operam contra a capacidade do setor público de criar e manter uma agenda digital independente baseada em valores, necessidades e aspirações locais. Isso aqui é muito importante, porque eu tenho ponderado com vocês aqui também essa questão do nacionalismo cosmopolita. Esses vermes tipo Elon Musk, eles só estão preocupados com uma ideia pobre de cosmopolitismo que eles têm. Por que pobre? Porque desconectada de qualquer interesse ou de qualquer consideração, ponderação e tudo mais pelo local, né? O interesse deles é meramente defender a liberdade, a globalização e etc. e tal. No fundo, tudo isso é retórica, estão defendendo a grana, porque muitos deles são, inclusive, uma gente que não tem nenhuma capacidade ali mais ampla de estudo, não tem nenhuma percepção mais ampla de mundo, é só uma gente que deu sorte aí de ganhar muito dinheiro por conta das movimentações das últimas décadas aí, né, da globalização, mas são pessoas pobres de raciocínio, pobres de percepção. É o caso do Elon Musk, é o caso desse velho nojento que eu estou aturando aqui, que para mim é um imbecil, mas enfim, né, é isso, tá? E aí, obviamente, que eles atacam a questão local. Eles fizeram isso, inclusive, na tal da Primavera Árabe, em outros âmbitos aí também, né? Eles têm atacado as localidades a partir dessas lógicas aí de criar, de criar grupos rebeldes locais. Quando não é a partir do exército, os Estados Unidos já fez muito isso no Oriente Médio, por exemplo, é a partir das Big Techs, né? Eles fizeram isso aqui, inclusive nas manifestações de 2013, quando deslocaram ali o foco das manifestações, que era uma pauta pública, para, segundo o Eduardo Leite, outras pautas, né? Que eram outras pautas de quê? Da direita, do mercado, e acabaram dando origem a essa extrema-direita que a gente está vendo aí hoje, tá? Bom, o que mais aqui? Vamos lá, tá acabando, tá? Tem 3 parágrafozinhos aqui, então só vai dar tempo de ler a carta, tá? E de repente eu faço um outro vídeo aí para poder refletir a notícia e tudo mais, tá? Mas o ponto é o seguinte, as empresas de tecnologia não apenas controlam... Isso aqui eu já li, né? Não, peraí. As empresas de tecnologia não apenas controlam o mundo digital, mas também fazem lobby e operam contra a capacidade do setor público de criar e manter uma agenda digital independente. Isso aqui eu já falei, né? Quando seus interesses financeiros estão em jogo, eles trabalham alegremente com governos autoritários, sem problema, né? Não se incomodam com isso. É o que diz ali o Guilherme no livro, e a gente já sabe disso. Quem estuda mesmo história, né, sabe que grandes empresários apoiaram o nazismo, enfim, né? A própria Igreja Católica também apoiou, então, enfim. O que precisamos é de espaço digital suficiente para que os estados possam direcionar as tecnologias, colocando as pessoas e o planeta à frente dos lucros privados ou do controle unilateral do Estado, né? São 2 problemas. O controle unilateral do Estado é ruim, mas é tão ruim quanto o controle unilateral do mercado, que é essas Big Techs sem regulação, sem diálogo com as perspectivas locais de cada país e tudo mais, né? Isso é importante também. Inclusive essa gentalha fica dizendo que defende a diferença, mas no fundo são um bando de autoritáriozinhos, né, que ignoram as diferenças locais e vão vomitando ali todo tipo de golpismo de baixo nível, baseados numa perspectiva cínica da ideia de liberdade, né? E muitas vezes idiota também, né?
Todos aqueles que defendem os valores democráticos devem apoiar o Brasil em sua busca pela soberania digital. Exigimos que as Big Techs cessem suas tentativas de sabotar as iniciativas do Brasil voltadas para a construção de capacidades independentes em inteligência artificial, infraestrutura pública digital, governança de dados e serviços de nuvem. Esses ataques minam não apenas os direitos dos cidadãos brasileiros, mas as aspirações mais amplas de todas as nações democráticas de alcançar a soberania tecnológica. Isso deve incluir também e inclusive essas estratégias de hackeamento, que é isso que eu estou aturando aqui. E é isso que o Julian Assange denuncia também, enfim, nos trabalhos dele e tudo mais. Tá? O último parágrafo, eles finalizam dizendo: também pedimos ao governo do Brasil que seja firme na implementação de sua agenda digital e denuncie as pressões contra essa agenda. Tá? O sistema ONU e os governos ao redor do mundo devem apoiar esses esforços. Este é um momento decisivo para o mundo, uma abordagem independente para recuperar a soberania digital e o controle sobre nossa esfera pública digital não pode esperar. Há também uma necessidade urgente de desenvolver, dentro do marco da ONU, os princípios básicos de regulamentação transnacional para o acesso e uso de serviços digitais, promovendo ecossistemas digitais que coloquem as pessoas e o planeta à frente dos lucros, para que esse campo de provas das Big Techs não se torne uma prática comum em outros territórios. Tá? Então, quer dizer, ou seja, o que eles estão ponderando aqui de maneira muito correta, né? Quer dizer, da mesma maneira que o comércio internacional tem leis geridas e geradas pela OMC, né? Que é a Organização Mundial do Comércio, é preciso que as Big Techs também tenham uma regulação transnacional conectada com a ONU e com um debate público constante sobre os excessos, sobre, enfim, né, os problemas e tudo mais, tá? Porque senão essa gente fica com poder demais, sem nenhum contraponto de debate, e a gente acaba muitas vezes refém de todo tipo de lixo aqui, de baixo nível, porque tem um detalhe também, essa gente muitas vezes bloqueia ou sabota conteúdos que são conteúdos que defendem a soberania local e elementos importantes das culturas locais, e ao mesmo tempo permitem todo tipo de baixo nível que venha da extrema-direita, porque interessa a eles da própria direita, né? O extremismo branco, né, que eu tenho dito aqui da direita tradicional, que acabam sendo, enfim, né, para eles interessante, porque sustentam ali a verborragia do livre mercado e toda a farsa que isso, enfim, toda a farsa que isso carrega, tá? Então, pessoal, é isso, tá? E as assinaturas aqui, né, tem vários intelectuais, não vai dar tempo de falar de todos, né? Mas tem umas figuras aqui conhecidas, né, e outras, tem o C.P. Chandrasekhar, né, que é do Ideias Empire, tá? O Cory Doctorow, que é um ativista e jornalista, Daron Acemoglu, tá? Que é um economista do MIT, e tem um livro publicado aí, né, que fala sobre, enfim, a crise da democracia e tudo mais, tá? Que mais aqui, né? Tem Emiliano Brancaccio e Evgeny Morozov, tá? Gabriel Zucman, tá? da Escola de Economia de Paris. Tem uma brasileira chamada Helena Martins, tá? Da Universidade Federal do Ceará, tá? Que mais aqui? Jatan Sadovski e Joel Rabinovich, tá? Do King's College de Londres. Outro brasileiro também, José Graziano da Silva, que é uma figura ligada ao PT, né? E é diretor do Instituto Fome Zero, tá? Que mais? José Van Dyck, Juan Martin Granha, que mais aqui? A Mariana Mazzucato eu já falei, né? E o que mais aqui? Vamos ver. E tem também, deixa eu ver aqui, também uma professora do Rio de Janeiro, professora Margarita Oliveira, do Instituto de Economia da UFRJ, tá? E outras figuras mais aqui, Martin Guzman, tá? Que foi, se não me engano, ex-ministro da Economia da Argentina, tá? E outras figuras mais aqui, que mais? Deixa eu ver. Professora Phoebe Moore, da Universidade de Essex, Renata Ávila, que é diretora do Open Knowledge Foundation, na França, tá? Que mais aqui? Deixa eu ver. E Sofia Escacera, do TNI, tá? E o Thomas Piketty, que eu também já citei para vocês aqui, que é um economista, enfim, autor de vários livros interessantes, tá? E por último, Wolfgang Streeck, tá? Do Instituto Max Planck, e o Yanis Varoufakis, tá? Que é também um cara que tem livro publicado aí e tudo mais, tá?
Então, pessoal, é isso, tá? Esse manifesto aí, né, dos intelectuais denunciando, tá, os excessos, o autoritarismo do Elon Musk e, junto com isso, alertando para os perigos das Big Techs, tá? E para os perigos das Big Techs em todos os níveis, né? Inclusive aí no nível do hackeamento e no nível do, né, do estímulo, né, a golpe, autoritarismo e a extremismos aí de direita, beleza? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo aqui. Enquanto esses animais de merda não destruírem, eu vou fazendo aqui, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.